Mas hoje, agora há pouco, sai a notícia de que no Reino Unido as pesquisas da AstraZeneca pela Universidade de Oxford foram retomados. Os estudos apenas no Reino Unido, não se sabe se vai chegar aqui na Bahia ou não. Mas esta semana, logo após a suspensão das pesquisas, a gente teve a Bahia firmando um acordo com o governo russo para que tenhamos aqui na terceira fase o estudo realizado da vacina russa, né? Uma outra vacina de um outro instituto, esse russo. E a gente ouve agora o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas. Ele fala inicialmente do protocolo para os estudos a serem realizados aqui na Bahia, inclusive com a produção acontecendo aqui após todas as etapas do estudo, e a gente pode ter inclusive a distribuição ainda esse ano, lá para novembro, começo de dezembro, se der tudo certo, se essa terceira etapa for bem sucedida e, claro, todos os órgãos sanitários liberem a vacina para a sua produção. Vamos ouvir o que fala o secretário Fábio Vilas Boas. O governo da Bahia assinou um memorando de entendimentos com o governo russo, com a empresa russa responsável pelo desenvolvimento da vacina Sputnik V, e assinamos também um acordo de confidencialidade para termos acesso a informações sigilosas sobre o desenvolvimento dessa vacina e os detalhes dos estudos que serão conduzidos ao longo dos próximos dias e semanas, objetivando avaliar em fase 3 mais de 40 mil pessoas em todo o mundo. A Bahia irá contribuir com um centro de pesquisas que irá testar cerca de 500 pessoas com uma etnia diferente da que foi testada na Rússia e na Europa. A intenção nossa é que dentro de um mês, após as devidas submissões éticas e aprovações legais na Anvisa e na CONEP, nós possamos iniciar esses estudos aqui na Bahia, e uma vez concluído o período de investigação, até o final do ano, havendo a possibilidade de comercializar no Brasil, nós poderemos fornecer para todo o país a vacina russa. O termo de compromisso que foi assinado entre o governo da Bahia e o governo russo prevê que a Bahia possa comercializar para o Brasil até 50 milhões de doses da vacina Sputnik V. Tá aí então algo importante que é o estudo a ser realizado aqui, inclusive com a produção de 50 milhões de doses realizada aqui na Bahia, e com a possibilidade da comercialização acontecer por aqui. Agora o secretário explica pra gente a diferença entre as duas vacinas, né? A vacina de Oxford e a vacina da Rússia, e por que o governo da Bahia, nesse momento, passa a ter esse acordo firmado e decidiu apostar todas as fichas na vacina russa. Vamos ouvir. A vacina russa, diferente da vacina de Oxford, que utilizava um adenovírus de chimpanzé, que nunca havia sido testada anteriormente em seres humanos, e também diferente da vacina da Pfizer e da Moderna, que utilizam uma plataforma de RNA mensageiro, que igualmente nunca foi testada em massa na humanidade, a vacina russa utiliza um adenovírus humano, que das alternativas de vacina modernas atualmente disponíveis, é a mais difundida, a mais amplamente testada em todo o planeta. Trata-se de uma vacina que tem o seu componente vetorial testado e comprovadamente uma vacina segura, que utiliza 2 tipos de adenovírus, que uma vez que a vacina será repetida 30 dias depois, seria possível, teoricamente, desenvolver anticorpos contra o adenovírus e a segunda dose ser ineficaz. Inteligentemente, os russos utilizam, numa segunda dose, um outro adenovírus diferente daquele que foi utilizado na primeira dose, portanto, não haverá essa hipótese de haver anticorpos contra o adenovírus que neutralizariam os benefícios da vacina. Isso foi comprovado nos estudos de fase 1 e fase 2, que já foram publicados em uma revista internacional de peso inglesa, e aparentemente todos os sinais indicam tratar-se de uma vacina segura e eficaz. Bom, tá aí então, né, a palavra do secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas,
A gente tem essa mudança aqui na Bahia, que passa a apostar todas as suas fichas na vacina russa, que chega aqui na fase 3 de testes e deve ser, se tudo ocorrer como esperado, produzida aqui com 50 milhões de doses, com inclusive a própria permissão para comercialização saindo aqui da Bahia desta vacina. A gente conversa agora com a médica infectologista, a doutora Normeide Pedreira, para que a gente possa tá trazendo para as pessoas um pouco mais de informações a respeito do processo de produção de uma vacina, né? Como é que ele funciona? A gente tem várias vacinas em estudo. Tivemos aqui na Bahia, como eu falei, a de Oxford, de forma muito forte os seus estudos. Agora aposta as fichas na vacina russa. Doutora Normeide, muito bom tê-la aqui conosco. A gente agradece a oportunidade de falar na manhã deste sábado, no comecinho da tarde deste sábado, a respeito desse assunto. Queria começar perguntando para a senhora como é que funciona esse processo, né, de pesquisa para a produção de uma vacina. E por que a gente tem um processo tão longo, tão demorado, já que a gente vive uma pandemia e, claro, é uma ansiedade muito grande das pessoas, mas a todo momento tem algum entrave que impede uma pesquisa de avançar e uma pesquisa passa na frente da outra. Por que a gente tem todo esse processo acontecendo? Muito bom tê-la aqui, uma ótima tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem e a todos que fazem esse programa. É um grande prazer estar aqui e poder colaborar para que a população compreenda esse processo, né? É uma vacina extremamente esperada por todos, ansiosamente esperada, não é? E, infelizmente, às vezes, no processo de produção de vacina, podem ocorrer situações fora do que se deseja e fora do que se espera. Então, nós tivemos recentemente essa informação de que a AstraZeneca suspendeu os estudos com a vacina, né? É possível que seja uma suspensão apenas temporária para investigação de efeito colateral e verificação se esse efeito se deveu realmente à vacina. Porque nessa fase de investigar efeitos, qualquer coisa que a pessoa tenha durante aquele período tem que ser avaliado se foi da vacina. Assim, grosseiramente falando, se uma pessoa que recebeu a vacina atravessar uma rua e for atropelado, a equipe de pesquisa avalia se essa pessoa foi atropelada porque não prestou atenção, que vinha carro, ou se ela foi atropelada porque ela passou mal e desmaiou. Então, é uma coisa muito séria, eles seguem muito à risca. Então, qualquer efeito que apresente tem que ser investigado para ver se tem relação com a vacina ou não. Mas você me perguntava por que um processo de produção de vacina é tão demorado. É justamente para que se tenha uma segurança muito grande de trazer para a população de forma que ela cumpra o papel de proteger essa população e não de agredir, não de causar doenças e problemas. Por isso, o processo de produção de uma vacina dura em média 10 anos. Às vezes dura mais do que isso, né? Nós temos décadas de pesquisa de uma vacina contra HIV, sem resultado até o momento. Nós temos décadas de pesquisa de vacina contra herpes simples, que também não tem resultado, e contra vários outros tipos de vírus e bactérias sem resultados também até o momento. Então, isso porque é um processo muito complexo. Então, esse processo de produção de vacina, ele começa no laboratório, né? Pesquisando, mapeando o genoma daquele vírus ou daquela bactéria. Então, tem que conhecer bem o vírus para saber que proteína do vírus
ela agride e causa doença, que proteína que vai ser bloqueada para que a vacina consiga proteger a população. Então, começa em o que a gente chama de in vitro, que é no tubo de ensaio no laboratório. Aí, de acordo com os resultados, passa-se a fazer testes em laboratórios também com animais. A partir dos testes em animais, se essa etapa for bem sucedida, aí se passa a fazer testes em humanos. Os testes em humanos passam pela fase 1, né? São as fases clínicas de estudos, que aí a partir do momento que começa a estudar em humanos, a gente chama de estudo clínico. Antes é o pré-clínico, que é o laboratório. Aí esse estudo clínico, ele passa pela fase 1, onde se tem um número reduzido de pessoas, geralmente dezenas de pessoas, recebendo a vacina e sendo avaliada, colhendo exames de sangue para poder avaliar a resposta do sistema de defesa do indivíduo para ver se ele está respondendo adequadamente. Se essas dezenas de pessoas responderem adequadamente, produzindo os anticorpos, porque o objetivo aí é avaliar a resposta do organismo. Se for bem sucedido nessa fase clínica 1, passa para a fase clínica 2 e avalia já um número maior, já passa para centenas de participantes que tenham características semelhantes ao público para o qual aquela vacina se destina. Então, se eu quero proteger uma população infantil, esse estudo vai ser com crianças. Se eu quero proteger uma população adulta, esse estudo inicial vai ser com a população adulta. No caso da Covid, esses testes estão sendo feitos todos em adultos, porque o que se observou foi que adulto complica mais e morre mais. Então, por isso que a população eleita para os testes foi de adultos. Aí, então, centenas de pessoas participam e essa fase já não avalia somente se o organismo produz anticorpos, mas avalia se produz anticorpos em quantidade e qualidade suficiente para proteger contra a doença e avalia segurança. Quando a gente fala de segurança, a gente está falando de efeitos colaterais mesmo, de eventos adversos. Aí já começa a ser avaliado na fase 2. Nessa fase 2 também já se avalia qual é a melhor dose da vacina a ser aplicada e qual é a melhor via de administração. Se é intramuscular, se é subcutânea, se é intradérmica, se é via oral, dependendo da vacina. E aí, então, se está tudo bem sucedido, passa-se para a fase 3. A fase 3 é um ensaio clínico em larga escala. Já avalia milhares de pessoas. E aí, o que vai avaliar? A segurança. Então, a segurança é relacionada a efeitos colaterais. Então, se tiver efeitos colaterais mais raros, que não apareceram naquelas centenas de pessoas, eles possivelmente aparecerão nesses milhares de pessoas. Por exemplo, se for um efeito que apareça um caso para 10 mil vacinados, então aí já vai aparecer, mas naquele estudo prévio de centenas de pessoas não vai ter aquele efeito. Então, é uma das possibilidades dessa vacina de Oxford ter aparecido algum efeito quando se vacinou milhares de pessoas. Talvez um evento raro que só aparece realmente numa população de milhares, né? Essa fase 3 também, ela vai avaliar quantas pessoas, dentre aqueles milhares de pessoas, conseguiram
ficar protegidas com a vacina. Então, vai avaliar a eficácia, vai dizer quantos por cento daqueles indivíduos ficaram protegidos, para a gente saber, quando vacinar a população, o que é que a gente espera de proteção. A partir dessa fase 3, é que a vacina pode ser registrada e distribuída para ser aplicada entre a população. Só que o estudo clínico para registro e disponibilização é até a fase 3, mas para uma segurança maior da população, todos os fármacos, não só as vacinas, mas os remédios, tudo, continua sendo avaliado numa fase que a gente fala de fase 4, que é uma fase pós-comercialização, onde cada pessoa que toma, se tiver qualquer efeito, tem que relatar, e isso tem que ser avaliado para ver se foi por conta do uso do medicamento ou da vacina. Então, é um processo bastante complexo e demorado, por isso que leva tantos anos. E muitas vezes na fase, está tudo bem na fase 1, chega na 2, não dá certo, aí tem que retroceder, tem que modificar, escolher uma outra proteína daquele vírus para tentar reformular a vacina de outra forma. E às vezes na fase 3, quando a gente está todo animadinho, como a gente tem vivido nos últimos tempos com a perspectiva dessa vacina, às vezes na fase 3 ocorre algum efeito grave e que se conclui que aquela vacina não é adequada e se suspende. No caso dessa de Oxford, eu vou voltar a dizer que pode ter sido uma pausa no estudo e não uma suspensão definitiva. Depois que eles avaliarem, aí então é que se pode ver. A imprensa noticiou que foi uma mielite transversa, né? Se foi uma mielite transversa, tem que ver de onde esse paciente é. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos muita esquistossomose. E às vezes a pessoa tem esquistossomose e nem sabe. E a esquistossomose pode causar uma mielite transversa. E tem outros agentes de doenças que podem causar uma mielite transversa. Então, é preciso que realmente se avalie bem esse paciente para se localizar a causa dessa mielite transversa e ver se realmente foi por conta da vacina ou por conta de um outro problema de saúde que esse indivíduo podia ter previamente. Doutora Normeide, a gente agradece a participação, realmente foi uma explicação muito importante para a gente, e a gente sabe que a ansiedade das pessoas é muito grande, né? Que essa vacina venha logo, aí pensa que a da Oxford vai sair, tem um probleminha no meio do caminho, que é normal, como a senhora falou, então é realmente algo que a gente precisa estar tendo explicações dos especialistas, como é o caso da senhora, para que a gente tenha realmente ideia do que está acontecendo. Fato eu lembro que a última vez que a gente conversou, a senhora falava com otimismo em relação à possibilidade de termos um recorde, né? Já que a gente não teve uma vacina, salvo engano, 2 ou 3 anos o recorde, não é isso? Não, o recorde foi de 4 anos. 4 anos. Foi a vacina contra a cachumba. Foi aproximadamente 4 anos, foi a vacina de menor tempo de pesquisa até hoje, né? E a média para as outras foi de 10 anos. A gente espera que a gente atinja esse recorde aí para que a gente passe por esse momento tão complicado da pandemia do novo coronavírus. Muito obrigado, a gente agradece imensamente. É que nós hoje, Fernando, nós estamos tendo novas tecnologias, né, que já permitem algumas coisas que antes não tínhamos essa possibilidade. Então, essas novas tecnologias já permitem desenvolver algumas vacinas num tempo menor. Então, vamos ser otimistas, vamos acreditar que vamos ter uma vacina em breve
E vamos também torcer para que essa vacina de Oxford não seja responsável pelo efeito noticiado, que tenha sido por outra causa e que em breve nós tenhamos. Mas, assim, é muito difícil ter esse ano ainda. Mesmo a vacina russa, para esse ano é muito difícil. Se tiver, realmente é bem já terminando o ano mesmo, viu? Eu quero agradecer o convite de estar aqui e me colocar à disposição sempre que vocês quiserem conversar sobre qualquer assunto que esteja dentro da minha área, estou à disposição. Valeu, grande abraço e te agradece imensamente a participação da senhora. Conversamos então com a doutora Normeide Pedreira, ela é infectologista, falando para a gente a respeito destas vacinas, né, e dessas são explicações importantíssimas, né, dessas pesquisas que a gente tem para chegar até as vacinas. Tomara que a gente chegue logo, e independente de ser a vacina russa, a vacina inglesa, a gente quer que essa vacina chegue. Mas foi